Nesse vídeo aqui eu vou analisar todos os confrontos da rodada 23 do Brasileirão 2020. Vou colocar bastante estatística, vou analisar confronto por confronto, então fica comigo até o fim desse vídeo que eu te garanto que a gente vai acertar bastante palpite aqui. Então, bora lá! Fala comigo, cartoleiro, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Peço para você já deixar o seu like aqui embaixo, metralha o dedo no like e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Já vou pedir para você comentar aqui embaixo também quem você acha que é o maior favorito para vencer. Será que é o Palmeiras, o Fluminense? Quem vai ser? Comenta aqui embaixo. Agora vamos lá analisar os confrontos. Bom, pessoal, para essa rodada 23, a gente vai ter apenas 6 confrontos, tá? Os outros 4 confrontos não vão valer, tá bom? Para essa rodada aqui, nem do CP10, nem do Cartola, tá bom? Então vamos analisar aqui, então, só esses 6 jogos que vão acontecer de sábado até segunda. Não vai ter jogo no domingo, vai ter um jogo na segunda, tá? Então vai ser de sábado até segunda. Começando aqui com Palmeiras e Atlético Paranaense, dois times aí que estão embalados. O Atlético Paranaense conseguiu bastante vitória nos últimos jogos, deu uma subida legal na tabela. E o Palmeiras já tá até sonhando com o título, tá? O time do Palmeiras, mesmo com desfalques, conseguiu ganhar do Delfim por 3-1, tá quase classificado. O time do Atlético Paranaense desfalcado empatou com o River Plate, então são times aí que estão numa boa fase, tá? Que vão se enfrentar. Só que na casa do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras um pouquinho mais favorito. Vamos analisar aqui o histórico das últimas partidas entre os dois times. Se liga. Olha só, pessoal, nos últimos aqui 5 jogos, tá? Que para mim são os jogos mais recentes, é o que realmente importa. Deu Palmeiras, 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 empate e Palmeiras. Ou seja, nos últimos 5 jogos, mesmo naquela fase de ouro do Atlético, quando o Atlético estava ganhando um título atrás do outro, o Palmeiras era favorito, o Palmeiras saiu ganhando a partida. E olha só, jogos aí com poucos gols, tá? Os últimos aí, ó, 2-0, 1-0, 1-1, 1-0. Só aqui que foi uma exceção, né? 3-1. Mas aqui também foi o ano que o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras estava voando, né? 1-0, 1-1, 1-0, tá? Então jogos aí com poucos gols. E por conta disso, eu vou apostar aqui no Palmeiras, vou apostar justamente no 1-0, acho que vai ser um jogo difícil, só que o Palmeiras vence a partida. Santos e Sport, jogo aí que a galera também tá confiando bastante no Santos. Será que vai ser isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos confrontos entre Santos e Sport. Olha só, pessoal, os últimos confrontos entre Sport e Santos, tá? Vamos pegar os últimos 5. Vitória do Sport em plena Vila Belmiro, empate Santos, Sport e Santos, tá? Então, se você for ver aqui, são jogos onde teve 2 vitórias para cada lado e um empate. Jogos equilibrados. O Santos não tem tanto favoritismo assim em cima do Sport, tá? Inclusive, no começo do campeonato, o Santos enfrentou o Sport na rodada 4 e venceu por 1-0 lá em Recife, tá? Então, eu acredito que em casa o Santos ganhou na Libertadores. Pode ser que poupe alguns jogadores, mas jogando na Vila Belmiro, o Santos é favorito. Eu vou apostar no 2-1, tá, do Santos, porque eu acho que o Santos vai acabar tomando gol. Só que o Sport também vem de uma fase ruim. Então, pessoal, acho que vai ser um jogo difícil, mas vou apostar na vitória do Santos, tá? Bahia e São Paulo, jogo aí difícil também, jogo complicado. Bahia tomou 4 aí do Bragantino. Vamos analisar aqui esse confronto. Bom, pessoal, olha só, analisando os últimos 5 jogos, empate, Bahia, empate e empate. Ou seja, o São Paulo, mesmo no Morumbi, olha só, 3 jogos seguidos no Morumbi, que o São Paulo não vence o Bahia. E como visitante, 0-0 e 1-0. Ou seja, a gente vai analisar aqui os últimos jogos, jogos com poucos gols, ó, 1, 2, 3, 4, 5 gols em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, ou seja, teve 5 gols em 6 jogos, são jogos de poucos gols, tá? Inclusive esse ano, em pleno Morumbi, o São Paulo empatou 1-1 com o Bahia. Então acho que vai ser um jogo difícil, de poucos gols, tá? Se você for analisar aqui o retrospecto. E eu vou apostar no 1-1, tá? Acho que vai repetir o que aconteceu aí no primeiro turno. Acho que o São Paulo vai empatar no 1-1
com o Bahia. Acho que vai ser um jogo bem difícil, tá? E o São Paulo, mais uma vez, vai tropeçar. Bom, pessoal, temos aqui Atlético Goianiense enfrentando o Internacional. O Inter, que não jogou no meio da semana, por conta do Boca Juniors, pediu o adiantamento da partida, tá? E adiou, tá? Então o Inter não jogou no meio da semana e vai jogar agora contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. O time do Abel Braga, tá? Depois que ele assumiu, o Inter só vem perdendo. Ele ainda não ganhou, tá? No comando do Inter, depois que ele retornou. Então acho que vai ser um jogo difícil. O Inter do Abel tá muito mal, tá? E pelo lado do Atlético Goianiense, o time de Goiânia tá muito bem. Empatou com o Flamengo, ganhou do Sport fora de casa. O time tá ganhando, tá conseguindo bons resultados. Eu acho que jogando em casa é um pouco mais favorito do que o Inter. Ainda mais pelo Abel, tá muito mal. Vamos analisar os últimos confrontos, tá? Lembrando que o time do Atlético Goianiense, tá? Subiu aqui da Série B. Esse ano deu Inter e Inter duas vezes. Inter. Então, olha só, nos últimos 5 confrontos, inclusive confrontos de 2012, o Inter venceu 4 e perdeu 1, tá? Então, se você for analisar, acredito que é melhor ver os confrontos mais recentes, tá? Que são esses 3 aqui. E nos 3 deu Internacional, tá? 2-1 no Beira-Rio. 2-1 fora pela Copa do Brasil, só que aqui era aquela fase que o Inter tava voando, né? Tava líder no campeonato. E no comecinho aqui também 3-0 no Atlético Goianiense. O Atlético que na rodada 4 tava bem, né? Tinha ganhado do Flamengo por 3-0, tava com confiança. E aqui então o Inter ganhou de 3-0 do Atlético, tá? Então se a gente for ver o retrospecto, o Inter é favorito para vencer. Só que se você for ver os últimos jogos, o Inter tá muito mal. E acredito que vai ficar no 1-1, tá? Não vou beneficiar ninguém. Vou postar no 1-1. Acho que é um jogo difícil. Vai ficar 1-1, tá? Vasco e Ceará. Mais um jogo complicado pra gente apostar. A rodada tem poucos confrontos. E os poucos que estão tendo, acho que vão ser jogos difíceis aí. Vasco e Ceará. Vamos analisar o raio-x aí, tá? Os 2 times que empataram com São Paulo durante essa semana. 2 times que fizeram 1-1, tá? Vamos analisar os últimos confrontos. Então, vamos lá, pessoal, ó, desde 2020, olha só, o Vasco meteu 3-0 no Ceará, e aqui foi quando o Vasco tava voando no começo do ano, né? Que venceu os 3 jogos seguidos, aí depois começou a cair, né? Então, ó, o Vasco meteu 3-0, 1-1, 1-0, 0-0, 1-1, 2-1, 0-0, tá? Então, se a gente for ver aqui, são sempre jogos de poucos gols também, com exceção desse aqui, né? Porque o Vasco tava voando, tá? Mas com exceção desse, ó, 1-1, 1-0, 0-0, 1-1, 2-1, 0-0, tá? Jogos de poucos gols. E olha só, com bastante empate. E quando não deu empate, foi vitória do Vasco, tá? 3 vitórias do Vasco, 4 empates nos últimos aí 7 jogos, tá? Então, o Vasco para mim é um pouquinho mais favorito, só que tem grande chance de empate. Eu vou apostar aqui também no 1-1. Eu tô muito inseguro, eu tô muito confiante no 1-1 aqui, né? 3-1 já. Mas se você for analisar aqui os últimos confrontos, são confrontos de poucos gols, tá? Eu vejo o Vasco um pouquinho mais favorito, então acho que vai ficar 1-1 aí, jogo difícil, 2 times se respeitando aí, tá? E para finalizar, Fluminense e Bragantino, lembrando que o Fluminense está muito desfalcado, tá? Tem esse fator aí que importa muito, Fluminense muito desfalcado, tá? Com bastante perca aí. E eu acredito que esse é um jogo difícil. Vamos analisar aqui os últimos confrontos. Olha só, os últimos confrontos, pessoal, de 1997, jogos antigos pra caramba, tá? Vale a pena lembrar? Vale, mas eu acho que vale mais esse jogo recente, né, de 2020. Porém, olha só, quem joga em casa tá sempre vencendo. Olha aqui, os últimos 5 jogos, quem jogou em casa venceu. Fluminense ganhou, Bragantino ganhou, Fluminense, Bragantino e Bragantino. Ou seja, quem jogou em casa venceu. E aqui, quem joga em casa é o Fluminense. Só que vai ter tudo aquilo lá, né, com muita perca e também. Então, por conta disso, vou apostar aqui também no 1-1. Acho que vai ser jogo de 1-1, tá? Muito 1-1 essa rodada. Meu palpite é 1-1, jogo difícil, tá? Então é isso aí. 4-1-1, 1-2-1 e 1-0, tá? Acho que vai ser uma rodada bem complicada, rodada de poucos gols. Não vejo uma goleada assim de nenhum time. Acho que vai ser tudo jogo difícil aí, tá? E bom, agora assista até o fim. Olha só, eu vou apostar aqui em 2 jogos que eu tô confiante no resultado. O primeiro deles, Palmeiras 1-0. E o segundo deles, Atlético, vamos ver, Vasco. Tô confiante no jogo do Vasco. Vou apostar aqui então
as estrelinhas nessas duas partidas. O que é essas estrelinhas? Bom, eu estou dentro do aplicativo do CP10, tá? Para você que não conhece, o CP10 é um fantasy game, mesmo estilo do Cartola, só que aqui você tem que acertar o seu palpite, tá? Então olha só, dei o meu palpite, coloquei as estrelinhas para mim ganhar mais pontos, tá? Então vou confirmar. Então show de bola, o CP10 é um fantasy game de palpites, tá? Então se você acertar os palpites, você vai ganhando pontos e conforme você ganha pontos, você pode ganhar prêmios, tá? Inclusive a gente tem nosso próprio bolão gratuito aqui do Escola para Cartoleiros, valendo muitos prêmios, tá? Então se você quer entrar, comenta aqui embaixo o seu apelido dentro do CP10, faça o download do CP10, é gratuito para você jogar, tá? Muito legal o CP10, eu recomendo demais o CP10, tá? Inclusive tem inscrito aqui do nosso canal que já está ganhando prêmios aqui dentro do aplicativo, tá? Então faça o download, é de graça, tá? Olha só a premiação por rodada, olha só, para quem é free, se você ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto na rodada, você vai ganhar uma licença, tá? Uma licença juvenil e assim você vai se tornar VIP, tá? Na próxima rodada. E para quem já é VIP, olha só, se você ficar em primeiro, se você for o cara que mais pontuar no CP10, você vai ganhar R$2.000, tá? O segundo colocado ganha 500, o terceiro ganha 200, tá? O quarto ganha 100 e o do quinto ao décimo ganha 50. Eu na última rodada cheguei a ficar em sexto, mas aí depois eu desci um pouquinho. Quase que eu ganhei R$50 aqui no CP10. Ou até mesmo se eu tivesse melhorado um pouquinho, eu ganhava até 100 ou 200, tá? Então, vamos com força com esses palpites que eu fiz, que eu já sou VIP, tá? Para você se tornar VIP é muito barato, ó, coisa de R$10 por rodada. Se você entrar R$10 por rodada no VIP, você já pode ganhar uma premiação aí de 2.000, já pensou? Tem a licença profissional, que é para 19 rodadas, você sendo VIP. A licença crack, que é para o campeonato todo, que compensa mais, tá? Ó, mais barata, se você for ver, custo-benefício, tá? Só que a premiação aqui do CP10 é muito legal. Acredito que se você entrar com as nossas dicas, com os nossos palpites, você também pode ganhar essa grana, tá? Então baixa agora o CP10, é gratuito para baixar, chama CP10, os links para você baixar vai estar aqui na descrição e nos comentários, ou você pode ir na sua loja de aplicativos do seu celular para fazer o download do CP10, tá? Clube do Palpite 10, muito top, é realmente 10 esse aplicativo, eu quero te ver jogando aí o CP10, valeu? Tamo junto, bora mitar, espero que os nossos palpites estejam certos, para a gente ganhar uma grana no CP10, eu quero te ver lá também. Tamo junto, bora mitar e bora palpitar. Fui!